Alô? Estou ligando aqui. Bem, boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, nossos irmãos da internet também, que estão nos assistindo através do nosso site. Sejam bem-vindos também, né? A nossa casa, antes de iniciar a nossa reunião, como sempre nós repetimos para as pessoas que estão sintonizando pela primeira vez, tem a tarefa aqui no centro todos os dias, né? Nossas atividades de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira, com exceção da sexta-feira, todos os outros dias nós temos reuniões públicas, né? Com trabalho com a palestra, com os trabalhos de passe, com atendimento de plantão, enfim, com toda a orientação. E então nós temos aqui que de segunda a quinta, a partir das 8 horas. Quarta-feira nós temos o trabalho à tarde, às 14 horas, a reunião com a palestra, os passes, né? E com o plantão de orientação também, que começa um pouco antes, às 16h30. Domingo às 10 horas, e temos também aos domingos a evangelização infantil, né? Enquanto os pais assistem a palestra, os filhos são encaminhados também já para ter o contato com o Evangelho de Jesus. E o nosso plantão de atendimento, como nós dissemos, de segunda, terça e quinta, a partir das 19h15, quarta-feira às 13h15, sábado às 16h30 e domingo às 9h30. E temos o nosso trabalho social, através da distribuição das cestas básicas, também alguma roupa, brinquedo, enfim, aquilo que nós recebemos, nós doamos para essas famílias, 60 famílias cadastradas, que todo segundo sábado de cada mês estão aqui, para retirar então a sua cesta básica e mais aquilo que eles precisam, calçados, alguma coisa que nós temos aí, eles vão levando, né? Então, esse sábado agora já vai ser feita a distribuição. Quem quiser conhecer o trabalho, será bem-vindo. E se quiser ajudar também, muito bom. A cada 15 dias, ao sábado, também a distribuição de lanches para os moradores de ruas, aqui nas imediações do metrô Santana, né? Então, nós levamos lá um lanche, um suco, uma palavra amiga. Então, é bastante reconfortante para eles e para as pessoas que estão participando desse trabalho de caridade, né? O próximo. Nossa livraria está aí também, com todas as obras da codificação, com os romances, as obras científicas também, para quem quiser se aprofundar. Então está tudo a dispor dos nossos irmãos que vêm aqui, bem como os cursos que no momento estão em andamento. Para as pessoas que querem se aprofundar no conhecimento da doutrina, nós temos os cursos. Hoje tem o curso básico de doutrina aqui até dezembro, depois nós vamos fazer um intervalo das férias, e voltamos em fevereiro com esse curso para as pessoas que querem se ilustrar um pouquinho, conhecer um pouco das coisas espirituais, né? O que mais que nós temos aqui? 15 dias, muito bem. Não tem mais nada agora, né? Muito bem. Por favor, as pessoas que tiverem o celular ligados, nós gostaríamos que tivesse desligado, pudesse desligar, para evitar qualquer interferência e também prejudicar o trabalho, né? Então é só. Então nós vamos nos preparando, meus irmãos, vamos elevando nosso pensamento a Deus, nesse momento que nós vamos estar aqui, mais próximo desses amigos espirituais, de criaturas que já estão aqui conosco há muito tempo, prepararam aqui o nosso ambiente, fortaleceram as defesas da Casa do Caminho, estão aqui nos auxiliando, cuidando não só de nós, como também dos espíritos, irmãos nossos, que momentaneamente estão fora do corpo físico, mas continuam também necessitados de luz, do conhecimento e do auxílio espiritual, como todos nós. A sua assistência espiritual que nós recebemos, muitos irmãozinhos nossos vêm aqui também para receber espíritos amigos, espíritos que são auxiliados, que recebem intercessão a favor de muitos irmãozinhos nossos que estão às vezes pelas ruas, não se conhecem, não têm nem noção ainda do que aconteceu consigo. Muitos irmãos chegam em situações bastante difíceis. Então os socorristas às vezes trazem esses irmãos também para receber um auxílio,
uma renovação das suas energias, para que eles se fortaleçam e possam ser encaminhados, então, a uma unidade socorrista próxima de nós, numa das inúmeras colônias espirituais que nós temos aqui junto à Terra. E esses irmãozinhos, então, precisam da nossa vibração amorosa, para que eles possam também se reconhecer e se fortalecer para isso. Senão eles continuam, às vezes, muitas vezes, por muito tempo ainda, de acordo com as suas provações, com as suas expiações. Por isso a caridade está à disposição de todas as pessoas. O importante é que cada um abra o seu coração e tenha consciência disso, que nós estamos envolvidos por muitos irmãozinhos espirituais, que a nossa família humana ela é muito ampla através da espiritualidade. Então, nós agradecemos o trabalho de todos esses nossos irmãos, os médicos bondosos da espiritualidade que estão conosco, que vêm assistenciar todos nós e todos aqueles irmãos que estão aqui também com a doença, logicamente, daqueles irmãos encarregados desse trabalho. Então nós agradecemos a Deus, o nosso Pai, por esse dia de vida, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo conforto que nós recebemos, que nós sabemos que existe tanta penúria, tanto sofrimento nesse mundo, quando nós temos uma cama para dormir, um alimento para nos fortalecer o nosso corpo físico. Então nós agradecemos a Deus por todos esses momentos felizes que nós recebemos em comunhão com nossos entes queridos, e pelo aprendizado, pelo Evangelho de Jesus, por sua orientação caridosa para que todos nós, responsáveis por essa humanidade aqui na Terra, Jesus é o nosso mestre e nosso irmão, e está sempre trabalhando a nosso favor, diretamente e juntamente também com todos os irmãos que participam desse trabalho amoroso, que são espíritos como nós, que já cresceram mais do que nós e têm condição também de ajudar. Então a todos eles nós agradecemos, esses dirigentes que estão ao nosso lado, que vêm aqui ajudar na Casa do Caminho, participam conosco e nos inspiram muitas vezes, e nós agradecemos por isso. E pedimos então permissão a Jesus, nosso mestre maior, e ao dirigente espiritual aqui da nossa casa, para que nós possamos realizar a nossa reunião. Então nós pedimos a todos que voltem à sala, com seus pensamentos já mais tranquilos, com o coração mais sereno, e vamos prestar atenção na palestra que o Wagner vai fazer por nós essa noite, e vamos evitar que o sono nos envolva, porque o dia hoje, a noite está promissora, né? Fria, né? E nos deixam muitas vezes sonolentos. Então isso é próprio da nossa biologia, mas vamos prestar atenção, e nós vamos aprender um pouquinho hoje aqui com o Wagner, né? E depois vamos fazer as perguntas, vamos trocar ideia, que o tema hoje parece que se abira com o Dia das Crianças, né? Vou falar da criançada. Então nós vamos aprender então. Obrigado. Tem um óculos aqui. Que a paz do doce Rabi da Galileia possa permanecer em nossos corações, que possa abençoar as nossas famílias, que possa fortalecer os nossos lares e principalmente as nossas crianças, pois hoje o tema se refere deixar vir a mim os pequeninos, que diz respeito àquela parábola que Jesus estava falando do Evangelho numa cidade, num vilarejo, e as criancinhas queriam se aproximar do mestre. E por estar falando de assuntos tão interessantes, os adultos acabavam por persuadir as criancinhas para que não chegassem ali, pois se tratava de assunto de adultos, assuntos que os adultos, as pessoas que estavam ali, queriam ouvir o mestre, como uma fonte de água cristalina que vertia as suas virtudes, estavam ali a beber das palavras do nosso mestre Jesus. Então Jesus, muito observador, viu aquelas criancinhas tentando se aproximar dele e os adultos interrompendo a passagem. Aí ele olha
para as crianças e fala assim: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhes apareceram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhes apresentavam. O que vendo Jesus, levou-os muito mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino dos céus é daqueles que se assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo de 13 a 16. Aí discorre o Espírito da verdade. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, como já a tomaram por símbolo de humildade. Esta comparação poderia parecer justa se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer a vida corpórea, as imperfeições que lhe são de que não se livrou as existências precedentes. Nós sabemos que somos espíritos que reencarnamos sucessivamente. E mediante o que nós vamos falar hoje, o tema vai ao encontro do nosso feriado de 12 de outubro, que é nesta segunda-feira, que é tido como o Dia das Crianças. Então, hoje nós vamos falar sobre a nossa infância, mas não só a nossa infância, a infância dessas crianças que estão chegando no dia de hoje. Mas não é só no dia de hoje, com o advento da internet, dos aprimoramentos educacionais, com os aprimoramentos dos nossos professores, das instituições sociais, socioeconômicas, religiosas, mas a soma de culturas, de informação, de atualizações que vamos recebendo, tudo isso nossas crianças que vão reencarnando por toda a década de 90 e agora nesse início de milênio, né? Como eu posso dizer? Década 10 do ano 2009, não pode nem, eu não sei como é que fala isso. Que antes a gente falava do terceiro milênio, né? Tem vários tipos de teoria, mas eu gostaria de ser prático, porque a doutrina é prática, é dinâmica e é do dia a dia. As crianças que nascem, ao reencarnarem, elas estão em diversos tipos de lares, lares que desejaram aquela gravidez e lares que não desejavam aquela gravidez, mas que passaram a desejar devido à esperança que aquela criança traz. Algumas crianças foram geradas, foram concebidas através de muito amor, um preparo, uma organização. E outras crianças adentraram lares desestruturados, desesperançados, lares necessitados de carinho, amor, compreensão, lares em desajustes. E advindo dessa esperança que adentra esses lares, traz o quê? Todo um senso de responsabilidade na criação daquela criança. Porque nós, adultos, pensamos assim:
podem ter errado na minha criação, como erraram muito. Ou mesmo tivemos criações equivocadas. Mas eu não quero delegar isso para o meu filho, para o meu sobrinho, para esta criança. Então nós acabamos por nos comprometermos com essas reencarnações dessas crianças e de alguma maneira nós doamos o que nós entendemos que é o de melhor que temos no nosso coração. E nós falamos dessa forma porque cada um tem um raciocínio e tem uma forma de pensar sobre a criação das crianças. E cada um tem um raciocínio, muitas vezes, apaixonados sobre a criação daquele ser que o plano espiritual confiou a sua educação a nós. Então, o que vem a aparecer aqui? Por exemplo, muitos preconceitos, né? E a doutrina é muito esclarecedora, porque o que acontece? Eu vou lançar uma pergunta que isso me fez pensar muito a tarde inteira, né? Quando nós reencarnamos, nós achamos o quê? Que pega um pouquinho da alma da nossa mãe, um pouquinho da alma do nosso pai, né? Nós entendemos que nós somos a herança genética, biológica. Então nós temos algumas feições da nossa mãe, algumas feições do nosso pai. Isso é lógico para nós, né? E espiritualmente, como é que é isso? Como é a nossa reencarnação? Como se procede o enlace dessa espiritualidade? E como é que é esse compromisso que nós temos para com esse espírito e esse espírito tem para conosco? É algo maravilhoso essa doutrina, que nos esclarece. Como pode uma criança desencarnar com sarcoma de 190 gramas? Mas ela tem só 3 anos. Por que nos arremete esse raciocínio intolerante? Como pode uma criança que nem pecou ainda desencarnar de uma forma tão desagradável, tão rancoroso, trágica, né? Para não dizer uma palavra assim, acabamos por falar. Então, nós gostaríamos de contar algo que pode ser sabido por alguns de nós, né? Então, na década, se eu não me engano, século XV, século XVII para o século XVIII, nasceu um homem de uma mulher esquizofrênica, de um pai alcoólatra, extremamente antissocial, e dá à luz, através de uma concepção um pouco violenta, a uma criança. Qual que é hoje, por exemplo, se a sociedade soubesse disso, dessa gravidez indesejada de uma esquizofrênica com uma pessoa extremamente violenta, alcoólatra, que tem diversas dificuldades de relacionamento social, né? Como é que seria, né, a gravidez de uma mulher assim nos dias de hoje? Possivelmente, se desse parte na polícia, ela, através do boletim de ocorrência, ela poderia ter hoje, pela lei do Brasil, ela teria a opção de fazer o aborto dessa criança, devido ao fato da violência, como foi ocorrido a gravidez dessa mulher, né? Isso ela recebe até um amparo por lei. Mas, se nós optássemos naquela época, naquela década, por este aborto, nós acabaríamos de matar o Beethoven. Porque o Beethoven ele tinha uma mãe esquizofrênica e um pai antissocial que tomava todas. Mas era apaixonado pelo violino e pela música. Até faço um convite aos nossos irmãos da internet, aos nossos colegas evangélicos, que acessem ao Google e mesmo
ao tema, ao endereço do YouTube e digitem lá Beethoven. Se eu não me engano, tem 13 milhões de acessos. E tem mais de 1000 itens do Beethoven, lá tem as histórias dele, né? Então é um gênio que de pequenininho, já aos 7 anos, já compunha música. E ele nasceu com um problema auditivo. Então ele só entendia as vibrações do piano. Então, há quadros antológicos que o Beethoven está aqui assim com o ouvido no piano tocando para tirar as melodias. E o pai dele batia com varas em suas pernas, nas suas costas, e inspirava-lhe a disciplina. Foi usado ainda esse adjetivo na frase. Inspirar a disciplina através de um castigo tão assim danado, né? Que é ser chicoteado por vara de marmelo. Então, aos interessados que possam estar indo ao encontro dessas informações. Assim como nascem, né? Como posso dizer? O nosso irmão Marcola, né? Num seio de uma classe média alta, formado nas melhores escolas que o dinheiro poderia dar, né? E, de alguma forma, exerce uma liderança equivocada que irá se comprometer junto ao plano espiritual na restituição dessa reencarnação. Ou mesmo Adolf Hitler, ou mesmo Mengele, ou mesmo vários tipos de reencarnações complicadas, como a SS, né? Diz o nosso irmão Chico Xavier, na década de 80, e teve aquela... Nós todos sabemos, por exemplo, daqueles conflitos que a Lady Di ia levar dinheiro e mantimentos nas áreas de conflito da África do Sul, da África Central. Vocês lembram disso na década de 80? Que a Lady ia lá, levava, né, mantimentos. E aí perguntaram para o Chico, né, sobre esse trabalho dela, tudo, né? E o Chico falou que é muito meritório nós auxiliarmos as crianças carentes, porque nós não sabemos as reencarnações dessas crianças que reencarnaram com compromissos de nascer em áreas de conflito, com áreas de miséria extrema, como é lá na África. E o Chico fala que todo o aquartelamento, toda o clã, toda a organização da SS, que era o exército mais terrível que se tem notícia, né, que praticou as crueldades mais indignas até de comentarmos aqui, hoje nessa palestra, reencarnaram lá, nessas zonas de conflito, e continuaram a espiar nuvens e nuvens de legiões de espíritos, movidos pelo preconceito, por lutas tribais, de conquistas de tribo contra outra tribo, e aquelas crianças vão reencarnando ali. São ideias que nós estamos jogando, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que nós tenhamos embasamento científico e espiritual através do Evangelho, para nós estarmos tecendo os comentários de hoje sobre as nossas responsabilidades. Isso, cada um segundo as suas obras. Então diz os pedagogos que a criança, ela até os 7 anos, ela aprende através da observação. Então, se nós observarmos as crianças até 3 anos, elas imitam, brincam com a comida, brincam de comer, brincam de pegar a bola, jogar. E nós falamos com ela, mas ela entende, mas não consegue ainda verbalizar frases, né? Papai, mamãe. Mas ela entende o que a gente faz no dia a dia, de ligar a televisão. E se nós observarmos, as crianças, quando vê a televisão, vão assim ao encontro da televisão e quer ficar lá brincando, mexendo. Por quê? Porque nosso dia a dia, elas observam que nós ficamos muito tempo na televisão, ou ficamos no carro. Se é uma menininha, fica brincando com comidinha,
Já pararam para pensar? Você é menininho com carrinho. Então, o que ocorre? Tem uma criança de um centro espírita lá na Vila Brasilândia, que chama Tiaguinho. E o Tiaguinho nasceu num lar espírita. E o Tiaguinho começou a observar que a mãe lia muito, o pai lia muito, e não tinha muita cultura de televisão. E ele brincava que estava lendo livros. Aos 4 anos aprendeu a ler, né? E eu não vou delongar muito. Mas hoje, com 7 anos, ele que é o leitor oficial do Evangelho no lar da casa, já leu 3 livros para a mamãe dele, em voz alta, e já fala um pouquinho de reencarnação já, com 7 anos. Então, o que seria isso? O que nós poderíamos afirmar, né? Que é um espírito que, pela família ser frequentadora, estudar a doutrina há muitos anos, esses espíritos provavelmente já participavam do Evangelho no lar, já devem ter um conteúdo moral evangélico e já fazia parte do clã daquela família e já participava de eventos espirituais, assim como nós aqui estamos hoje participando. Crianças ativas já têm senso da moralidade, senso de espiritualidade. Hoje se aprende sobre religiões, não é uma religião, uma denominação, uma bandeira. Não, sobre as diversas religiões no mundo, sobre a geografia, sobre cultura. Então imagine a bagagem e a responsabilidade dessas reencarnações. Assim como a nossa responsabilidade dentro dessas reencarnações de espíritos que estão nesse exato momento albergados em hospitais, que têm doenças raras, crianças que têm hidrocefalia, ou mesmo microcefalia, que é ao contrário, né? Hidrocefalia é uma glândula que produz soro aminoótico, que é o mesmo soro que fica na barriga da mamãe grávida. E é uma... O que acontece? É uma glândula que ela perde o senso de crescimento, né, de desenvolvimento dessa água, desse soro, e a cabeça da criança cresce para cima, porque o osso tenta fechar a caixa craniana e não consegue. Então, o crânio nosso faz o quê? A criança nasce assim, né, com a cabeça assim. Aí vai interlaçando o crânio e vai ficando cada vez mais endurecido. E a caixa craniana, ela completa o ciclo de 7 para 8 anos, quando ela desenvolve por completo. Então, como explicar essas reencarnações? Ou mesmo microcefalia, que é ao contrário, não produz o soro aminoótico, não envolve a caixa craniana com o sangue necessário para o desenvolvimento do cérebro, e o cérebro se contrai e fica do tamanho de uma maçã e não cresce mais. E o crânio vai, como não criou a água, né? Ela se fecha e vai para baixo. Então são vários tipos de situações. Então a doutrina espírita fala que são aqueles gênios que não usaram da sua sabedoria, da sua inteligência, e quando desencarnaram se transformaram como se fossem dinossauros, né? Com a cabeça muito grande, as pernas, a estrutura, mas a mão atrofiada. Por quê? Porque elas não trabalharam, não estudaram, não se desenvolveram na moral cristã. Ou mesmo reencarnações dos nossos irmãos que têm síndrome de Down, ou mesmo aquelas crianças que nós denominamos especiais, porque tem alguma paralisia, né? Algumas momentâneas. Por que momentâneas? Porque com o avanço da tecnologia, adentra ao biológico e melhora a condição de vida das pessoas, né? Então, como é que nós podemos explicar essas crianças que ocorrem situações de alergias, ou mesmo
vacinas, ou pessoas que são alérgicas. Então imagina assim, né? Lendo sobre a reencarnação de crianças com síndrome de Down, dizem que normalmente quase de 70% a 80% dessas reencarnações são espíritos que não desenvolveram o amor, que nasceram provavelmente em lares muito rígidos e não desenvolveram o amor, desenvolveram o contato e a disciplina ali, mas são endurecidas de coração. Normalmente, nessa parte de psicologia, quando se faz a regressão desses espíritos, foram pessoas vinculadas ao exército, né, que desenvolveram muito comando, muita ordem, né, e não desenvolveram a mão. Então não aceitavam outro tipo de regime senão aquele, né? Então eles nascem extremamente que se faz necessário uma espiritualidade em volta. Podem observar crianças que nascem com crianças especiais que nascem com algum tipo de dificuldade, o tanto que espiritualiza, não é só o pai e a mãe, não. Espiritualizam as pessoas que têm responsabilidade com essas crianças, né? Lembrando que nós estamos falando de criança aqui, para os que chegaram agora, devido ao dia 12 de outubro, né? Que nós temos lá o Dia da Criança. Então nós estamos falando de reencarnações. E o que vem a doutrina espírita nos dizer, né? No capítulo 4, na pluralidade das existências, nós vamos ler aqui sobre o sexo dos espíritos, né? Perdão, sexo nos espíritos, né? Parentesco e filiação, presenças físicas e morais, né? Que seria o que as presenças físicas e morais. Vamos lá ler, né? A questão 207. Só que nós escolhemos uma questão para ler hoje, que é a 203, parentesco e filiação. E fala o seguinte na pergunta 203, na segunda parte do capítulo 4, pluralidade das existências. Transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde ou outra alma venha adicionar a vida moral? Essa é a pergunta, né? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, essa é uma dúvida nossa, né? E nós já respondemos com um dos exemplos, né, do nosso irmão Beethoven. Tem criações e criações. Por exemplo, ao analisarmos os filhos de hoje, as crianças pelo menos que tenham 10 anos, 15 anos, né? Com esse advento da internet, quanto de informação que esses rebentos já estão recebendo. Crianças com 4, 5, 6 anos já entrando na internet. Esse exemplo que eu dei do nosso irmãozinho Tiaguinho, ele já faz pesquisa em sites de busca de música infantil. Se você falar do Van Halen, ele gosta do Van Halen. Eu não sei como, mas uma criança de 7 anos gosta do Van Halen, né? Ouve todos os tipos de música, né? Não gosta muito de outros gêneros, digamos assim, mas ele ouve música clássica. Então a criança vai muito do nosso hábito no dia a dia, né? Do que nós comemos, do que nós nos alimentamos. E que tipo de exemplo e de que tipo de semente nós estamos plantando nesses corações? É isso que nós vamos comentar agora alguns minutos. Porque se nós damos, não é dar coisas que vai educar nossos filhos, mas sim o contato que nós temos com ele, que vai amadurecer essa criança. O tom de voz,
a criança desenvolve a audição primeiro do que a visão. Não sei se vocês sabem. A visão ainda demora umas 3 semanas para desenvolver. O primeiro sentido que a criança desenvolve ao nascer é o olfato. Tanto é que ela sente o cheiro da mãe, o cheiro do leite da mãe. Para ela não confunde. Não confunde. Tanto é que uma ama de leite, uma mãe de leite, elas dizem o seguinte, que quando a mãe tem problema, está tomando alguns remédios que não pode amamentar, eles pegam um leite específico de uma ama de leite, de uma mãe de leite, e colocam o cheiro do leite na fralda. E esse cheiro do leite que tranquiliza a criança. As mãezinhas mais antigas, né, sabem disso, que antes elas se encontravam, se reuniam, né, minha própria avó foi ama de leite, né, porque ela teve 10 filhos. Então sempre tinha alguma mãezinha que se acidentava na roça ou tinha algum problema, era hábito, né? Às vezes tinha que fazer um exame lá no outro lugar, longe, tinha que ir a cavalo, naquelas décadas, né, de 45, 1950, como é que uma mãe ia fazer, né, para ir a cavalo levando o filho? Normalmente ela deixava com uma outra companheira de roça, né, para amamentar o filho. Então veja, né, como é que é isso. Na própria escravidão, né, 1850, as mulheres da sociedade pariam um filho e dava para mucamba criar, né, o seu filho e se tomava o leite, né, devido a alguma situação, né, da sociedade que era imposta assim, né, naquela época, culturalmente. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é muito interessante, mas o que vai levar para o coração das crianças são as nossas atitudes. Então, como nós estávamos falando, o tom de voz. O tom da nossa voz agride os nossos filhos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes o som alto, briga, discussão, nosso padrão vibratório vai ao encontro dessa criança como uma agressão, como um furto. Você está furtando a paz de espírito de uma criança. Paremos para pensar. Se ele é um ser muito sensível, ainda está mais lá do que cá, né, porque ele está mais para o plano espiritual do que para o nosso plano, ela está se adequando ainda à reencarnação. Olha aí a nossa responsabilidade. E para concluir o nosso tema, né, Jesus fala nesse item, repetindo aos amigos, né, que chegaram agora. Nós estamos falando do capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. O primeiro item é o item 1, 2, 3 e 4. Deixar vir a mim os pequeninos. E nós já lemos alguns itens aqui, e nós vamos ler mais o item 4, agora um trechinho, que fala assim: mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sabido nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação, se em vez da graça ingênua, nele encontrasse sobre os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto. E, mesmo ainda, e menos ainda se conhecesse o seu passado. Então, muitas reencarnações, algumas, eu estava lendo aqui, eu fiquei meio assustado, né? Que às vezes eu entro em impasse com meu pai, né?
dando um exemplo assim nosso, para não falar da família do outro, é melhor falar de mim, né? Pelo menos não estou incidindo em julgamento. Então, às vezes eu tenho um impasse lá com o pai. Às vezes o filho tem um impasse com a mãe. Olha que interessante. Aí hoje, lendo o tema, eu fiquei, minha Nossa Senhora, como é que foi minha reencarnação, né? E é o convite que eu faço para todos, que isso é maravilhoso. Estudar esse tema, você se arremete à sua infância. E a sua infância é algo tão particular, tão intransferível, que é sua experiência, que é seu exemplo. Então eu renovo aqui o convite de lermos o item 200, que é a pluralidade das existências. Lê esse item e lê bem o capítulo, o Livro dos Espíritos, do item 200 em diante, que é a pluralidade das existências, e o capítulo 8, que é maravilhoso, que fala da nossa moral, né? Aliás, dos nossos paradigmas conosco mesmo. E o quanto que já nós vencemos a nós mesmos. Seja em gripe, dificuldades biológicas, doenças que nós possamos vir a ter, né? Ou mesmo moralmente as nossas dificuldades. Principalmente os mais velhos, né? Que hoje em dia a questão de ser velho ou não depende da cabeça, não é verdade? Então, voltando a falar das nossas crianças e arremetendo aos estudos, estudando aqui o nosso Evangelho, os livros, eu fiz uma pesquisa na internet, que deu tempo, né, hoje de fazer uma pesquisa, e eu encontrei esse livro, Chico Xavier Pede Licença, uma parte do além nos diálogos da Terra. Esse livro, ele foi é um estudo daquela série Pinga Fogo, das perguntas que tem lá, né? Que seria 1969, 1970, 1971. E esse livro foi lançado em 1972, né, com a psicografia que já era em Uberaba, no dia 1º de junho de 1972. E aqui ele finaliza com pais e filhos, né? E finaliza aqui, quem não pediu para nascer? Então, é um convite que eu faço a todos os internautas para que estudem esses 2 livros, esses 2 itens finais que vêm ao encontro. E aqui, um resumo para os nossos colegas. Algumas reencarnações, talvez eu esteja falando da minha própria, eu implorei para reencarnar com meu pai e com a minha mãe, cara. Meu pai é palmeirense, eu sou corintiano, como pode isso? Como pode? Né? Tô brincando essa parte, hein? Não vai pensar que eu tô falando sério. Mas são os antagonismos, situações, né? Mãe com filha, filha com mãe. Jesus fala num item, né? Entre pai e filho teria espadas, né? Conflitos, desajustes, não é isso que a gente aprende? E aqui fala de reencarnações equivocadas que nós provocamos em outras vidas e que nós, por imposição dos nossos erros e das nossas falhas, nossas consciências ficam presas às pessoas que nos agrediram e àquelas que nos devolveram a agressão, que são os nossos conflitos. Nós nos prendemos a esses tipos de pessoa. Então essas reencarnações são compulsórias. E é muito legal ler isso na doutrina, porque você começa a entender, né, a misericórdia de Deus, que faz com que nós reencarnamos nas famílias que nos são necessárias, e não nas famílias que nós queríamos reencarnar. E tem outras reencarnações que são meritórias, que nós merecemos, através da nossa lucidez, do nosso esclarecimento, através do convívio, do amor, da compaixão, da indulgência, da renúncia. Deus é tão misericordioso que faz eu nascer lá na Brasilândia.
faz o cara nascer lá no Nordeste, na Amazônia, numa tribo de índios. E quando nós nos arremetemos à tribo indígena, quantos espíritos sábios reencarnam nessas falanges indígenas? E quantos espíritos miseráveis, que necessitam de moralidade e espiritualidade, reencarnam em famílias cheias de bonança? É só pensar. Espíritos ambiciosos, astutos, que reencarnam em seios de famílias e que vivem na busca incessante do sucesso do dinheiro, da matéria. E podemos retratar aí os políticos do Brasil. E quantos espíritos meritórios que reencarnam também nessas mesmas famílias e levantam empresas e que se tornam empresas de capital estrangeiro, como a CSN, né? CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Ou mesmo a Vale do Rio Doce, ou mesmo poderíamos falar daquele nosso irmão Francesco Matarazzo, o império que ele construiu no Brasil e as heranças que ele deixou de trabalho, né? Ou mesmo nos nossos dias de hoje, podemos falar do nosso vice-presidente José Alencar, não é? E tantas outras encarnações, aquele outro que é do Antônio Hermínio de Moraes, e por aí afora. Mas eu acho que já chegamos no limite, é 9 horas, né? Então, só uma frasezinha que nós vamos ler, né? Chico Xavier conta-nos como foi recebida a mensagem abaixo. Antes das tarefas programadas, muitos dos visitantes, notadamente dos mais jovens da vida física, solteiros, casados, faziam perquirições sobre as diretrizes dos bons espíritos. As pessoas que tivessem pais ou mães de trato difícil, vários companheiros destacando os obstáculos de que se sentem objeto, que são as dificuldades de viver em família, não é? Os estudos realizados reportaram-se a questão número 203 do Livro dos Espíritos, aberto como sempre ao acaso. Ao término da reunião, o nosso caro Emmanuel escreveu a página que lhe envio. É uma mensagem falando sobre pais e filhos, né? Então, alguns, por amarem as pessoas do seu convívio, por tanto orarem, que são os nossos anjos da guarda, espíritos de avós, tios, avós, ou espíritos afins, acabam por reencarnar no nosso seio familiar. E são espíritos que têm amizade com todo mundo, não consegue ter raiva, ressentimento de ninguém, logo perdoa, que agrega valores morais, espirituais, né? São espíritos que oraram muito, trabalharam muito e têm a honra, a satisfação de reencarnar naquela família. São aqueles irmãos que convidam os pais, aqueles bons filhos. Assim também como tem aqueles filhos rebeldes, que a sociedade denominam como filhos ingratos, enfim, cruéis, pessoas cruéis. Às vezes faltou estrutura na família, amor, carinho e compreensão, né? Então é isso, tem que passar para as perguntas, né, Julinho? Se alguém tem alguma pergunta para fazer, teria que ser rápido, porque nós temos tempo esgotado. Nossa, pode. Não, estou perguntando, numa família existem vários irmãos, né? Com tendências tão diferentes um do outro. Um gosta mais da parte intelectual, né?
outro já não gosta, né? Gosta mais de ser mecânico, pedreiro, sei lá o que for, né? E outros gostam de não fazer nada também, né? A única doutrina que explica esse fenômeno, essa coisa, porque são os mesmos pais, com a mesma educação, mesma tudo, né? A nossa doutrina que vai explicar isso aí, né? Nenhuma outra pode explicar uma coisa dessas. Né? Ao nós lermos os temas, né, nós vemos o que é muito simples uma pessoa de repente fazer um aborto, depende só do livre-arbítrio dela e da coragem, assim como uma pessoa também, né, tomar um veneno ou se matar ou mesmo ocorrer alguma situação assim. Mas também é muito meritório as pessoas que vencem suas dificuldades dentro de si mesmas e começam a usar aquele primeiro mandamento tão usual e tão pouco praticado por nós, por falta de atenção, por falta, às vezes, até de coragem, né? E aquele primeiro mandamento, ele fala assim: amarás a seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, nesses exemplos que o senhor mesmo citou, que é uma balança, né, de coisas boas, de coisas não tão boas, nós vivemos as dificuldades da vida e vencemos. As nossas tendências, as boas, vão ser o quê? Elevadas. E as tendências não tão boas vão ser contidas. O ato de conter uma tendência é algo tão forte dentro de cada um, porque de repente o senhor tem um mau hábito e eu tenho outro mau hábito. O que eu tenho de mau hábito, o senhor pode ser que para o senhor não seja. Mas para outro é. E a vida de cada um segue assim, entendeu? Então eu estou assim jogando. Isso. Que aí vem ao encontro. Isso. Que explica isso. Então, o que eu ia chegar nisso, que é aquela parábola dos talentos, né? Jesus deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 3 para outro, deu para outro e deu 1 para outro colega, né? Que são as nossas reencarnações, as nossas limitações e as nossas inteligências, né? Cada um tem a sua, cada um desenvolve a sua, né? O cerne da questão aqui hoje é a criança. E o que eu quis trazer, através da ação do nosso pensamento, é como nossas crianças reencarnam hoje. Nós falamos, como é que são as reencarnações das crianças especiais e aquelas crianças que nascem em áreas de conflito, como se portar perante essa injustiça aparente, e nós trouxemos que não é tão injustiça assim. São as situações que as pessoas reencarnam. E finalizamos o Evangelho de Jesus, o item 8, e a tarefa de hoje, digamos assim, que é ler a questão 200 até o item pluralidade das existências. Estamos com a data aqui, com a hora avançada, né? Mas é isso. Muita paz a todos, espero ter esclarecido. Ao término do trabalho, se alguém quiser conversar conosco a respeito, tirar alguma dúvida, estamos aí à disposição. Obrigado. Muito bem. Então nós vamos agradecer o Wagner. Esse é um assunto que é um tema que suscita muitas perguntas, muitas colocações. Nós sabemos que vamos ficar aqui até amanhã, né? Então nós vamos refletindo naquilo que é cada um de nós que temos nossos filhos, nossos netos, hoje que nossos filhos já são homens, né? Então nós vamos pensando nas crianças, todas as crianças do nosso mundo, aqueles que são felizes, aqueles que não são felizes, porque
não depende deles, nasceram no meio necessário ao seu desenvolvimento moral e espiritual, mesmo sofrendo, são necessários, né? Conforme nós falamos, cada um vai receber de acordo com suas obras, mas quando se trata de crianças, nós como adultos somos os responsáveis sempre, né? Não importa que aquela criatura tenha que trazer a bagagem dela. O importante é que nós temos que dar o amor, o carinho, a instrução, né? Enfim, nós estamos mais uma vez terminando a nossa reunião nessa noite e vamos então fazer nossas vibrações, mentalizando então esse nosso mundo, mentalizando as famílias de uma maneira geral, porque é para lá que vão todas as crianças, todos os espíritos que vão iniciar sua nova vida, mais uma nova reencarnação. Vamos vibrando por todos os lares para que realmente exista esse amor, essa compreensão da necessidade que nós temos de amar, respeitar e transferir para essas criaturas tudo de bom que nós temos. Se não temos, temos que buscar, porque nós seremos chamados por Deus, a nossa responsabilidade, através da nossa consciência, do que fizermos daquele espírito, daquela alma que Deus nos confiou. Então é importante porque essas almas pertencem a nós, a nosso ciclo de amizades, e nós vamos nos envergonhar muito quando estivermos juntos novamente reunidos na erraticidade e saber que nós não fizemos o que devíamos fazer para encaminhá-los, principalmente quando as criaturas têm tanta dificuldade hoje, nos dias de hoje. Então vamos vibrando por todas as famílias para que essas crianças sejam acolhidas com muito amor e através de toda a sua infância e a sua adolescência sejam protegidas e amadas. Que Jesus ampare e proteja todos os pais conscientes e ajude e ilumine também aqueles que ainda estão na ignorância dos conhecimentos da existência da vida após a passagem pela Terra. E nem todos são obrigados a conhecer aquilo que nós já, graças a Deus, tomamos conhecimento através da nossa doutrina. Vamos vibrar pelos irmãos nossos que também se encontram nos hospitais, vamos nas alas infantis pedindo aos espíritos amigos que cuidem dos meninos que lá estão. Nós sabemos que estão tantas crianças e nas mais diversas dificuldades. Nós sabemos do Hospital do Câncer Infantil, e dessas crianças também que têm os seus defeitos motor, aquelas crianças que sofrem também os problemas de uma maneira geral do cérebro, né? Que todos eles recebam muita ajuda. Que fizeram não nos interessa, o importante é que são nossos irmãos que vão crescer para Deus como nós queremos crescer. Então nós pedimos aos espíritos amigos que os envolva com seu carinho, com a sua assistência boa, benéfica, e para que eles também consigam ganhar o máximo possível de consciência, e se isso não ocorrer, e que o amor seja suficiente para que eles tenham uma existência razoavelmente tranquila, serena, com muito amor. E nós vibramos então de uma maneira geral por todos aqueles que se encontram nos hospitais, né? Para que recebam muito ajuda, a força moral, espiritual, para reagirem diante daquela situação adversa que muitos de nós já passou, né? Então nós queremos pedir a Deus que ajude a todos os nossos irmãos a saírem de lá com saúde, fortes, recuperados, e aqueles que tiverem que partir também, que recebam a luz no caminho, a paz no coração e a ajuda espiritual que nunca falta a nenhum dos filhos de Deus. Assim nós agradecemos a Deus e também vibramos pelos nossos lares, de uma maneira geral, como já falamos dos lares, vamos vibrar pelos nossos lares, pelas pessoas que compõem o nosso ciclo familiar, que nós sabemos que estamos juntos, não é por acaso, então queremos levar as vibrações à nossa casa, envolvendo todos os nossos entes queridos, na paz de Jesus. E nós agradecemos então por mais essa oportunidade e pedimos licença ao nosso dirigente espiritual para dar por encerrado a nossa reunião nesta parte, pois o trabalho vai continuar até o término da assistência espiritual através dos passes. Pedimos que todos continuem com os pensamentos elevados, que as vibrações continuem assim, né? Para que todos recebam aquilo que vieram aqui buscar: assistência espiritual, alegria para o coração, a paz e a certeza da assistência sempre divina ao nosso lado, nos envolvendo. Graças a Deus.